Boa noite. Vocês estão bem? Os botafoguenses não responderam muito animados, né? Nem os flamenguistas, nem ninguém, né? Mas eu estou muito animado de chegar aqui. A nossa reunião começou cedo hoje, né? Não, eu vou aqui nesse aqui. E aí a gente emendou no almoço, um café, no outro café. Quando tudo parecia perdido, mais de um café. Eu acho que eu tomei por baixo uns 2 litros de café nesses 2 dias, assim. Nesse tempo fresco. Mas assim, quero, antes que eu me esqueça, né? Porque nosso tempo aqui pela graça de Deus, olha aí, a senhora está demais hoje, hein? Pela graça de Deus, nosso tempo está findando, né? Mas foi tão intenso. Se alguém me falasse que eu cheguei ontem, eu chamaria de mentiroso, assim, na cara. Porque a sensação que a gente tem é que a gente está aqui, assim, alguns dias, semanas, meses, né? Fui tão bem recebido em todos os lugares que eu fiquei, comi tão bem, franguinho de hoje, arrozinho, feijãozinho, tudo tão gostoso assim, mas o que eu vou guardar mesmo são os sorrisos, as conversas, e eu espero em breve encontrá-los novamente. O pastor já está organizando a caravana. Já temos aí quase 5 pessoas confirmadas para o dia 22 de fevereiro. A gente está lá junto na nossa congregação, podendo continuar esse fluxo relacional. E então, assim, eu tenho muita gratidão por esse convite. Eu até agora não entendi como o Felipe me achou lá nas redes sociais. Eu não sou muito ativo nas redes sociais. Eu nasci no tempo errado, sabe? Eu daria certinho uns 200 anos atrás, assim. Mas na minha geração eu não combino muito, assim. Então eu não gosto tanto de celular, Eu acho que, enfim, né? A gente tem que saber usar, mas eu não sei. E tem sido um privilégio, gente. Então eu estou agradecendo aqui 1000 vezes, para vocês não falarem que eu sou mal agradecido. Então, já estou agradecendo todo mundo, não vou citar o nome de ninguém, para não esquecer. Porque todo mundo aqui tem um coração hospitaleiro e muito, eu achei muito confortável ficar aqui com vocês, sabe? Eu acho confortável até demais, assim, sabe? E eu volto para casa com um coração extremamente grato por ter conhecido vocês. E vou repetir, porque a gente tem que ser repetitivo mesmo. Talvez vocês ainda não entenderam a grandeza do que Deus tem gerado aqui. Talvez vocês ainda não perceberam que o que vocês vivem como igreja local é um presente. Se você saísse um pouco daqui e frequentasse outras reuniões e conhecesse outras lideranças e outros pastores, talvez você poderia perceber o presente que Deus deu para vocês viver aqui numa cultura comunitária. Desde que a gente chegou, a mesa está posta e a gente passou quase que o tempo inteiro sentado à mesa, conversando, compartilhando, falando do nosso coração. E hoje eu quero concluir tudo que a gente começou desde ontem, hoje, o tempo todo aqui na mesa, e partilhando sobre essa cultura que Deus tem gerado em nós, esse entendimento de quem nós somos, a partir de quem somos, como falamos hoje de manhã, e a partir de quem somos, entendermos qual é o lugar da nossa vocação, para que é que a gente está aqui, enfim. Então, sem mais delongas, quero te pedir que você abra sua Bíblia aí, em Lucas. Hoje não vou ler João, mas quero te pedir que você abra aí sua Bíblia em Lucas, no capítulo 8,
Eu quero ler com você mais um texto bem conhecido. Está o Evangelho escrito por Lucas no capítulo 8, a partir do versículo 26 até o versículo 39. Lucas 8, de 26 a 39, diz assim: Então chegaram à região dos Gadarenos, do outro lado do mar da Galileia. Quando Jesus desembarcou, um homem possesso por demônios veio ao seu encontro. Fazia muito tempo que ele não tinha casa, nem roupas, e vivia num cemitério fora da cidade. Assim que Jesus o viu, gritou e caiu diante dele. Então disse em alta voz: Por que vem a mim e vem me importunar, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Suplico que não me atormente. Pois Jesus já havia ordenado que o espírito imundo saísse dele. Esse espírito tinha dominado o homem em várias ocasiões, mesmo quando era colocado sobre guarda, com os pés e as mãos acorrentados. Ele quebrava as correntes e sob o controle do demônio, corria para o deserto. Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, pois havia muitos demônios dentro do homem. E imploraram a Jesus que não os mandasse para o abismo. Ali perto, uma grande manada de porcos pastava na encosta de uma colina. E os demônios suplicaram que ele os deixasse entrar nos porcos. Jesus então lhes deu a permissão. Os demônios saíram do homem, entraram nos porcos, e toda a manada se atirou pela encosta íngreme para dentro do mar e se afogou. Quando os que cuidavam dos porcos viram isso, fugiram para uma cidade próxima e para os seus arredores, espalhando a notícia. O povo correu para ver o que havia acontecido. Uma multidão se juntou ao redor de Jesus, e eles viram um homem que havia sido liberto dos demônios. Estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e todos tiveram medo. Os que presenciaram os acontecimentos contaram aos demais como o homem possuído por demônios tinha sido curado. Todo o povo da região dos Gadarenos suplicou que Jesus fosse embora, pois ficaram muito assustados. Então ele voltou ao barco e partiu. O homem que tinha sido liberto dos demônios suplicou para ir com ele, mas Jesus o mandou para casa dizendo: Volte para sua família e conte a eles tudo o que Deus fez por você. E o homem foi pela cidade inteira anunciando tudo que Jesus havia feito por ele. Amém. Amém. Quero pedir a você que, se possível, deixe sua Bíblia aberta ou ligada para a gente conversar um pouco sobre esse texto. Bom, irmãos, nós estamos diante de, mais de uma vez, de um texto um tanto quanto conhecido. Eu acredito que você, a certa altura da vida, já ouviu alguma coisa relacionada a esse encontro que Jesus tem com alguém. E se você, com a Bíblia aberta, poder perceber, o que vem antes desse acontecimento é que Jesus, ao atravessar o mar da Galileia, ele enfrentou uma grande tempestade. Bom, Gadara é uma região ainda aqui no período bíblico não alcançada. Não havia nada atrativo nessa região. Por isso aqueles que são mais antigos vão se lembrar que até havia um conflito de tradução. Algumas Bíblias chamavam esse lugar de Gadara, outros chamavam de Gerasa, porque justamente era um lugar que não tinha atrativos, não tinha um comércio pulsante, não tinha templo, okay? Não tinha
nenhum tipo de ofício sacerdotal. Era uma região não tão distante, mas uma região totalmente não alcançada pelo judaísmo e muito menos pelo Evangelho de Jesus. Nós não sabemos o motivo. Ao ler o texto, nós sabemos o motivo. Mas quando nós temos a informação de que Jesus disse aos discípulos, aí no versículo 22 do capítulo 8, vamos atravessar para o outro lado, nós não sabemos até a essa altura o motivo da travessia. E é nessa travessia que Jesus passa por uma tempestade. É nessa travessia que Jesus adormece na tempestade. É nessa travessia que os discípulos têm medo. É nessa travessia que os discípulos acordam a Jesus, porque pensavam mesmo que iriam afundar. Essa é uma travessia única, porque em todo o relato bíblico dos 4 evangelhos, você não tem absolutamente mais nada que acontece em Gadara. É o único relato. Nós só temos uma informação de Jesus indo a essa região e por isso atravessando o mar. E nós só sabemos, porque lemos o texto, que Jesus foi uma vez só para encontrar uma pessoa só. Presta atenção no nome de Jesus. Uma longa jornada, uma madrugada inteira, passando por grande tempestade para encontrar uma pessoa. Uma pessoa. Observe comigo no texto que quando Jesus se aproxima, aí no versículo 27, você vai perceber que o demônio foi ao seu encontro. E esse demônio, quando viu Jesus, no versículo 28, ele gritou. E ele caiu diante dele. E olha só, mesmo ainda Jesus nunca ter pisado naquele lugar, aqueles demônios já sabiam plenamente quem Jesus era. Certa feita, Jesus perguntou aos discípulos, quem as multidões dizem que eu sou? João Batista, um profeta? Ok. Então você vê que a figura de Jesus era um tanto quanto conflituosa. Quando as pessoas viam Jesus, pensavam que Jesus seria o novo rei em Israel. Agora aqui, num lugar onde ele nunca foi, aqueles demônios, quando veem a pessoa de Jesus de Nazaré, logo ligam essa pessoa ao Deus Altíssimo. Olha que coisa maravilhosa. Eles dizem assim, por que você vem me importunar, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Então havia uma consciência de quem Jesus de fato era. Aí, como a gente tem muita pressa, e a gente lê o texto bíblico com muita pressa, às vezes a gente não se apega aos detalhes do texto. O texto vai dizer as condições, e daqui a pouco a gente volta nisso. Mas aí no versículo 30, nós encontramos uma das informações, ao meu ver, que é, pelo menos para mim, uma das informações mais preciosas desse texto. Aquele homem que vem gritando, que tenho eu contigo, filho do Deus Altíssimo, aquele homem que havia sido e estava sendo perseguido e possuído por dezenas e milhares de demônios, ele grita a Jesus, e Jesus vai ao seu encontro, e Jesus não grita com ele. Presta atenção. Jesus, no versículo 30, perguntou, qual é o seu nome? Presta atenção no nome de Jesus. Quanto tempo você acha que essa pessoa não escutava essa simples pergunta? Qual é o seu nome? Okay? Nós nos prendemos os olhos ao fato concreto e miraculoso da libertação. Mas esse texto vem nos ensinar, em primeiro lugar, que Jesus tem uma proposta relacional. E que ele vai nos libertar para se relacionar com a gente. E olha que coisa maravilhosa, quando Jesus pergunta a ele, qual é o seu nome? Eu fico imaginando essa cena de um homem que vivia em sepulcros, em cemitérios, de um homem que era amarrado com correntes,
de um homem que, segundo o Evangelho de Marcos, tinha tantas feridas que, como Jó, se limpava com telhas e cacos. Um homem que, obviamente, pelas correntes, tinha úlceras, feridas abertas, não se vestia. Em nome de Jesus, imagina essa cena, um homem todo ferido, possuído por demônios, literalmente pelado e gritando que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Jesus chega para ele e pergunta: qual é o seu nome? Ou seja, eu estou aqui. E mais do que o que eu vou fazer, eu quero lhe deixar claro que o princípio da libertação, o princípio da salvação é a relação. É para que eu e você estejamos novamente no lugar do encontro. Você vai lembrar que quando o homem e a mulher pecaram no Éden, você lembra qual foi a pergunta que Deus fez para eles? Onde vocês estão? A pergunta não é o que vocês fizeram. Presta atenção no nome de Jesus. A pergunta não é o que vocês fizeram. A pergunta é onde vocês estão. Ou seja, o princípio primário, o fundamento que rege a criação é a relação. Aqui, quando Jesus chega nesse lugar, de uma forma miraculosa, Jesus faz uma pergunta que há muito tempo não se fazia. E Jesus pergunta: qual é o seu nome? E sabe o que ele responde? Legião. Ninguém chama legião. Ninguém chama legião. Mas é engraçado e interessante nesse texto que uma legião de soldados romanos vão de 4 a 6 mil soldados. Quando se fala legião, se pensa na cultura, que era romana. E se pensava então que uma legião ia de 4 a 6 mil homens. Para ficar na média da matemática, a gente fica com 5 mil. Então, esse texto é tão crítico que nós estamos diante de um homem que possivelmente estava possuído por 5 mil demônios. E que por causa disso morava num lugar de morte. E que por causa disso não tinha mais ninguém. E por causa disso vivia em lugares sombrios. E por causa disso era amarrado. E por causa disso perdeu a identidade. E por causa disso perdeu a família. E por causa disso vivia sozinho. Sozinho. O que o demônio fez com esse homem, ao possuí-lo, foi levá-lo para um lugar de solidão e de morte. Quando Jesus chega lá, antes de o libertar, ele pergunta: qual é o seu nome? É um princípio. Ele responde: legião. Ou seja, 5 mil demônios. Esse é um diálogo longo, que por causa da nossa mente muito resolutiva, a gente vai muito rápido para o fim. Mas há uma conversa ali. E os demônios observam que na planície, no monte, havia uma grande quantidade de porcos. O Marcos vai dizer que eram 2 mil. Irmão, 2 mil porcos, vou falar para você, é muito porco. E aí você vai pensar, mas o porco, para os judeus, não é um animal imundo? Sim, mas eles não são judeus. Aqui está a grande beleza desse texto. Porque os demônios, naquele homem, diz a Jesus: por favor, não nos mandem para o abismo. A única informação que eu consigo ter é que eu penso, quando leio esse texto, que o inferno, o abismo, é um lugar tão terrível que nem os demônios querem ir.
por favor, olha no texto, eles suplicam a Jesus, não é um pedido, é uma súplica. Uma súplica é um pedido como quem grita, é um pedido como quem tem desespero. E no desespero dos demônios, sabendo que o Filho do Deus Altíssimo tem poder e autoridade sobre toda a criação, eles pedem, nos mande para os porcos. É uma conversa. Sabe o que acontece? Jesus deixa. Os demônios vão para os porcos, cerca de 2.000. Os porcos caem no precipício, caem no mar e todos morrem. 2.000 porcos. Para os judeus, os porcos são imundos. Para os gadarenos, os porcos eram a única fonte de renda. Presta atenção no nome de Jesus. Muita gente não entende porque é que Jesus permitiu que aqueles demônios entrassem nos porcos e todos os porcos morressem. E talvez aqui seja a grandeza do texto. Talvez aqui seja Jesus gritando, mesmo sem dizer muitas coisas, quanto é que vale um ser humano. Presta atenção no nome de Jesus. Há uma comunidade que tratou um ser humano como lixo. Jesus pegou toda a sua fonte de renda, que alguns historiadores vão dizer que se fosse hoje, seria cerca de meio milhão de reais. R$500 mil na sua fonte de renda, e permitiu que todos os porcos morressem, para que um ser humano pudesse ser visto. Aqueles homens que o trataram como lixo, agora vão ver toda a sua fonte de lucro sendo colocada no lugar do lucro, que é a morte. Era como se Jesus gritasse sem dizer nada: eu vou mostrar para vocês quanto é que vale um ser humano. Um ser humano vale tudo que vocês pensam ter. Um ser humano, a mim, vale uma viagem desgastante. Vale uma viagem de uma noite inteira. Vale enfrentar uma tempestade. Um ser humano que vocês trataram como bicho, para mim, é mais precioso do que tudo que vocês possam ter. E um ser humano, para mim, é digno de um sacrifício. Por isso, para que vocês entendam, eu vou matar os porcos. Para que vocês entendam que há um sacrifício que supervaloriza, que estima o valor de um ser humano, criado à imagem, segundo a semelhança. Então, se vocês tratam pessoas como animais, eu vou colocar os animais no lugar dos animais, e as pessoas no lugar das pessoas. E aí Jesus faz um milagre, e aquele homem é restaurado, e aquele homem agora, ele vai viver um relacionamento com Jesus. É ruim, porque a gente imagina que isso aqui aconteceu em 35 minutos. Não, irmãos. Olha aqui o texto. O pessoal veio, anunciou na cidade, o povo voltou. Não tem WhatsApp, não mandaram no grupo do condomínio. Isso aqui não foi um dia. Isso aqui aconteceu, isso aqui foi um princípio. Aí o irmão que estava sem roupa, agora tem roupa. Onde está a roupa? Pegaram a roupa, pegaram a comida, pegaram a coisa, pegaram a mesa, pegaram o movimento. É tudo para formar uma identidade. Aí olha comigo, o que vai acontecer aqui? Se numa primeira instância, Jesus quer nos mostrar que o seu sacrifício nos recoloca num propósito e agora nos põe à mesa, que é aí que ele termina. Agora, o texto bíblico vai dizer que essa conversa que ele tem com Jesus continua. E que foi para ela que ele o fez. Mas, o texto vai dizer também, numa segunda instância, que se, numa primeira instância, nós fomos criados para o relacionamento, numa segunda instância, esse texto nos declara o que acontece com a vida de alguém que é encontrado por Jesus. Olha o que acontece. Versículos 27 e 29. Lê comigo se você puder.
quando Jesus desembarcou, um homem possuído por demônios veio ao seu encontro. Presta atenção. Fazia muito tempo que não tinha casa, não tinha roupas e morava nos sepulcros. Versículo 29. Jesus havia ordenado ao espírito que saísse desse. Esse espírito tinha dominado um homem em várias ocasiões, colocando sobre guarda com os pés e as mãos acorrentados, e ele quebrava as correntes sobre o controle do demônio e ia para o deserto. Então vamos lá. Ele não tem casa, ele não tem roupa, ok? Ele não tem família, ele mora no lugar de morte, e no lugar de morte ele é acorrentado. E quando ele sai do lugar de morte, ele vai para o deserto. Ou seja, solidão do começo ao fim. Do começo ao fim. Quando ele é encontrado por Jesus, a partir da perspectiva relacional e de uma pergunta simples, qual é o seu nome? Olha onde ele vai parar. Versículo 35. Acompanhe comigo. O povo correu para ver o que havia acontecido. Uma multidão se juntou ao redor de Jesus. E eles viram um homem que havia sido liberto dos demônios. Olha como ele estava. Sentado aos pés de Jesus. Vestido e em perfeito juízo. Está dando para entender o que alguém encontrado por Jesus e impactado pelo seu amor e sacrifício passa. Olha o nível de transformação desse homem. Se em outro momento ele não tinha casa, não tinha amigos, não tinha família, não tinha roupa, era preso em lugares de morte, agora o cenário é totalmente outro, mas preste atenção, é o mesmo homem. É o mesmo homem. Tem gente que acha que Jesus veio para mudar a gente. Mentira. Jesus não veio para mudar a gente. Jesus veio para transformar a gente. Transformar a gente na melhor versão da gente mesmo. Na versão que ele sonhou para a gente. Na versão de que agora o lugar da nossa morada é aos pés de Jesus. Nós estamos agora vestidos, ou seja, cobrimos a nudez. Cobrimos a nudez. E olha o detalhe do texto. Temos perfeito juízo. Há uma transformação que acontece e que os outros veem externamente, mas essencialmente há uma transformação internamente. Agora nós temos juízo, preste atenção no nome de Jesus. Agora nós conseguimos pensar. Agora nós conseguimos transformar. Agora nós conseguimos mudar algumas coisas. E a expressão aos pés de Jesus não significa apenas um relacionamento íntimo, que é também. Mas significa, em primeira instância, que agora ele aprende com Jesus. Lembra de quando a Bíblia diz que Paulo estava e cresceu aos pés de Gamaliel? Essa é uma expressão que conota rabino e discípulo. Lembra que quando Jesus pregava, ele sentava, quando ele ensinava, ele sentava e os discípulos ficavam aos seus pés. Isso significa que agora aquele homem está não apenas vivendo próximo de Jesus, mas está também aprendendo de Jesus. Presta atenção no nome de Jesus. Tem gente que se contém em ser salvo por Jesus. E é uma bênção. Você vai para o céu. Mas tem gente que, sendo salvo por Jesus, não se contém. Quer ficar aos seus pés o dia inteiro, aprendendo com ele. Tem um texto na Bíblia que Jesus diz algo maravilhoso. Ele diz assim: vinde após mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém? A maioria das pessoas param aqui.
Mas a riqueza do texto está para frente, quando ele diz: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Você está cansado? Vai até Jesus. Amém? Você quer ir além? Aprende de Jesus. Tem gente que está em paz, tendo seus fardos carregados por Jesus, e é uma bênção. Mas tem gente que prefere aprender com Jesus. Esse homem se matriculou na classe de Jesus. Ele virou um discípulo de Jesus. Ele foi profundamente impactado por Jesus. Ele agora está totalmente transformado por Jesus. É uma mudança radical, sim, mas não aconteceu numa tarde, não. É uma mudança que denota o quanto Jesus é gracioso. E olha só, depois disso, olha o que acontece. E é aqui que a gente gasta um pouco mais de tempo. No versículo 37, não entendo porquê, mas como Jesus acabou com a fonte de lucro deles, eles mandaram Jesus embora. E Jesus, beleza, Jesus foi, já fez o que ele tinha que fazer, ele foi embora. E aí ele voltou e partiu. Olha comigo o versículo 38. O homem que havia sido liberto dos demônios suplicou, irmão, suplicou. Ele gritou, ele desesperado, ele fez uma súplica. Olha o que ele suplicou. Olha aqui o que ele suplicou. Ele suplicou para ir com Jesus. Ou seja, ele disse a Jesus: Jesus, o Senhor me amou, o Senhor relacionou comigo, o Senhor me ensinou. Então é o seguinte, eu quero ser um discípulo do Senhor, eu quero ir com você. E Jesus frustrou o seu pedido. Você imagina essa cena? O rapaz chega em Jesus e fala assim: eu quero ir com você. E Jesus fala para ele: não, você não vai não. Não vou? Não vai. Mas não é só não vai. Olha o tamanho da bronca, é uma expressão que a gente usa. Olha o tamanho do desafio que Jesus vai propor para esse homem. Acompanha comigo. Mas Jesus o mandou para casa, dizendo: volte para sua família e conte a eles tudo quanto Deus fez por você. E o homem foi para a cidade inteira, anunciando tudo que Jesus havia feito por ele. Presta atenção no nome de Jesus. Olha o tamanho do desafio que esse homem tem. Ele diz: Jesus, eu vou com você. Eu vou entregar minha vida. Eu vou abandonar tudo. Eu vou deixar todos. Eu vou mudar de cidade. E Jesus diz assim: você não vai. Eu tenho algo um pouco mais além para você. Sabe o que eu tenho para você? Eu quero que você volte para sua casa. Que casa? A casa dos seus irmãos, que te amarraram, que te deixaram nu, que te penderam num sepulcro. Eu quero que você volte para a casa da sua família, dos seus pais que te abandonaram, dos seus irmãos que te bateram, dos seus amigos que te xingaram, dos seus melhores amigos que te abandonaram. E quando você chegar lá, conta a eles tudo o que Deus fez por você. E sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez? Foi além. Ele não contou só para a família dele. O texto bíblico diz que ele voltou e contou para a cidade inteira. Ele olhou, presta atenção no nome de Jesus. Ele olhou na cara e nos olhos daquele rapaz que o trancou com correntes e o bateu nos sepulcros e o deixou pelado e o expôs ao ridículo e o abandonou no deserto e disse assim: eu tenho algo para repartir com você. Jesus me encontrou.
Dá para imaginar essa cena? Fala a verdade. Parece que essa cena seria mais bonita se ele tivesse deixado tudo e seguido com Jesus. Mas não é. A gente está aqui refletindo exatamente sobre isso. Porque o lugar da nossa missão não é lá, é aqui. O lugar onde Deus quer nos usar não é do outro lado da fronteira. Em primeira instância, aqui. As pessoas das quais Deus nos quer ver andar, por mais difícil que seja, são exatamente essas pessoas que, por vezes, nos expuseram ao ridículo, e nos humilharam, e abusaram de nós. E o desafio que Jesus tem é o seguinte: olha só comigo, vai lá, encontra eles, e fala com eles. Sabe por quê? Porque se eles fizeram isso com você, é porque eles não me conhecem. E agora você me conheceu. E se você me conhece, você é um filho do amor. E sendo um filho do amor, volta para tua casa e ama os teus. Porque se eles não te amaram, é porque eles ainda não viram o amor. E se eles virem o amor, talvez eles possam amar. Então você vai lá, volta para tua casa e conta aos teus. Nós temos refletido sobre isso. Sobre esse negócio de que nós fomos chamados para regar a terra. E que terra? A nossa terra. O nosso ambiente. Quando esse menino volta, você consegue imaginar a cara dos irmãos? Você imagina os primos vendo esse menino dobrando a esquina? A vergonha, o medo. E aí você imagina esse menino olhando para esses rapazes e falando assim: Jesus me encontrou. Não estou aqui para prestar conta com ninguém. Vocês estão tão quão eu estava. A diferença é que vocês estão achando que estão vestidos, mas estão nus. Achando que estão libertos, mas estão presos. Achando que tem juízo, mas não tem. E Jesus mandou conversar com vocês. Então é o seguinte: Ele ama vocês. Eu não imagino essa cena. Só que eu considero esse o grande desafio. Quando eu fui para a minha primeira viagem missionária, lá completando 18 anos, foi uma experiência muito diferente, assim. Não sei se você já fez alguma viagem missionária. Eu tinha acabado de acabar a escola e eu tinha recebido o chamado, acreditava nisso, e aí minha comunidade organizou uma caravana para o Vale do Jequitinhonha. Talvez é tido como um dos lugares mais pobres do Brasil. Eu cheguei lá e me deparei com um Brasil que eu nunca tinha visto. Com crianças que de fato não tinham roupa, andavam peladas, com o esgoto assim de um nível, um saneamento básico zero. E foi incrível os dias que eu passei ali. Todos os dias à noite eu fazia uma oração: Senhor, faz esse pastor me convidar para eu ficar aqui. Eu tinha todas as falas prontas. Eu ia ligar para o meu pai e avisar ele que eu não ia voltar. Foi tão impactante aqueles dias que eu vivi por algumas vezes lá no Vale do Jequitinhonha, mas a primeira delas foi demais. Eu me lembro que eu cheguei numa comunidade de crianças tão carentes, que numa ocasião eu andava distribuindo o Evangelho de João, e eu estava com uma pochete assim, com o Evangelho de João, e era uma pochete da Nike, né? Da marca Nike, né? Que é, assim, para muita gente, muito legal, né? E aí eu reuni algumas crianças, que nesse lugar, eu não sei de onde eles vinham,
mas em menos de meia hora a gente conseguia juntar 400 crianças. Era uma coisa assim. E aí eu reuni muitas crianças ao meu lado, eu tenho até uma foto. E aí eu tô ali, e aí eu pergunto para a criança: o que é isso aqui? Pergunto da pochete, com aquele símbolo, né? E todos eles ficaram me olhando. Tinha muita criança. E eles não respondiam. Eu falei: que símbolo é esse? E eles não respondiam. Aí sempre teve um mais esperto. Ele olhou para mim e falou assim: é o certo da professora. Aí eu falei: onde eu tô? Onde eu tô? Que as crianças não sabem. Eu tô no Brasil, cara. Eu fiquei muito impactado. Aí todas as noites a gente viajava pelo sertão do Vale de Jequitinhonha e o colchão era tão fino que a gente enrolava ele e colocava dentro da mala. Quando a gente chegava numa cidade nova, eu tirava minhas roupas da mala e estendia as roupas do chão e punha o colchão em cima para ficar um pouquinho mais fofo. E de sertão em sertão, de vale em vale, a mesma oração: Senhor, faz esse homem pedir para eu ficar aqui. Eu olhava para o pastor, eu quase pedia para ele, eu deixava ele na cara do gol. Eu falava assim: então, acabei a escola, eu tenho chamado. E ele olhava para mim assim: ah, legal. E aí eu, todas as noites: Senhor, por favor, deixa eu ficar aqui, eu vou ligar para o meu pai, eu vou ficar aqui, é para isso que eu vivo, esse é o meu chamado, em nome de Jesus, eu vou ficar aqui. Até o ônibus virar a esquina, eu imaginava o pastor correndo atrás do ônibus e falando: para esse ônibus, desce, Daniel. Eu ia falar assim: eu sabia que você ia falar isso. Desde a hora que eu cheguei aqui, eu sabia que você ia me falar isso. O ônibus virou, o pastor nunca me ligou. Eu voltei para casa extremamente magoado. E em seguida fui a São Paulo, capital, porque eu vivia no interior. Cheguei a São Paulo, 6 horas da tarde, peguei o metrô da linha vermelha. Não sei se você sabe, mas mais de 2 milhões de pessoas pegam o metrô a essa hora. Minha cidade tinha 300 mil habitantes. E eu vi 1 milhão de pessoas querendo entrar no mesmo espaço. As pessoas me empurravam. Eu nunca vi aquela cena. Eu era do interior, tinha 18 anos. E eu não tinha coragem de entrar, porque para entrar você tinha que dar um soco em alguém. É uma metodologia que deve ter aqui no Rio também. Mas, então, ou se empurra e quase derruba alguém, mas também não tem como ela cair, porque ela está tão pressionada. Você não cai, você não precisa nem segurar no negócio. E aí eu entrei naquele metrô totalmente assustado, sozinho, em missão, e eu fiz uma oração: aqui eu nunca vou ficar. Irmão, você pediu para eu orar por você, cuidado assim, porque tudo que eu oro, Jesus entende o contrário. Jesus vai lá e me coloca bem no lugar que eu não queria estar. Convivendo com uma cultura que eu quase detesto, beiro o ódio, com pessoas que amam o trabalho, mas foi ali. E nesse lugar, como testemunho, alguns anos depois, eu pude voltar ao Vale do Jequitinhonha. E eu encontrei com o mesmo pastor. Ele estava com câncer, está terminal, pesando assim, quase 40 quilos. Ele era um homem forte. Eu olhei para ele e falei assim: talvez você não sabe o nível da mágoa que eu carreguei no coração por causa de você. Porque eu deixei na cara do gol. Eu quase te pedi, era de graça, não ia nem te custar nada. Eu ia ficar, eu ia dar o meu jeito. E aí a gente começou a conversar e ele lembrou meu nome. E ele falou assim: Daniel, lembra aquelas pessoas que você evangelizou aqui?
Porque eu sempre fui tímido, mas o pouquinho que eu falava eu era meio firme. Eu evangelizei algumas pessoas e elas aceitaram Jesus, daquele modo clássico, né? E eu peguei o papelzinho do endereço delas e entreguei na mão do pastor e falei assim: não vim aqui à toa não. Rodei 37 horas de ônibus e vim aqui e evangelizei esse povo. Se você não visitar eles, Deus vai ver com você. E ele lembrou de mim por causa disso. Acho que foi por causa disso que ele não quis que eu ficasse. Então, e ele falou assim: nós batizamos todos aqueles irmãos, eles congregam com a gente. E 3 daquelas meninas eram prostitutas. E foi terrível o ambiente que a gente encontrou numa primeira instância. Por que eu estou compartilhando isso com você? Porque às vezes, irmão, você vai dizer a Jesus: eu vou, e ele vai dizer: não vai. Às vezes você vai planejar uma coisa e vai dizer: eu estou pronto, e Jesus vai dizer: não está. Às vezes você vai olhar para um lugar e vai falar assim: nesse lugar eu nunca mais vou pisar. E é lá que Jesus vai te pôr para morar. O que eu estou querendo dizer é que talvez a gente nunca prestou tanta atenção que quando Jesus diz que o Espírito seria derramado, qual foi a única instrução que Jesus deu? Jesus deu uma instrução: fiquem em Jerusalém. Atos capítulo 1, versículo 8. Você sabe de cor. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E serei minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Por que começa com Jerusalém? Porque é onde eles estão. A instrução é: fiquem em Jerusalém. Uma vez eu escutei uma frase, marcou minha vida. Um homem de Deus disse assim: a missão de Deus começa onde nós estamos e termina onde Ele quer. Presta atenção no nome de Jesus. A missão de Deus começa onde nós estamos e termina onde Ele quer. Você sabe por que nós viemos aqui? Para dizer para o seu óbvio. Há um sem número de irmãos que moram nessa região e que vivem em situações parecidas com esse gadareno. Ok? E na realidade, todo homem e mulher sem Cristo vive em situações semelhantes a esse gadareno. O que eu estou tentando dizer é que Deus nos conferiu para essa missão, nesse lugar. E que às vezes a gente tem muito fôlego para pensar o que a gente faria se nós estivéssemos lá. E Deus querendo trabalhar o nosso coração a respeito do que nós estamos fazendo enquanto estamos cá. O nosso sonho é ir para lá. E o sonho de Deus é que a gente fique cá. E aqui, nesse lugar, possamos visitar os nossos irmãos e voltar às nossas famílias e dizer aos nossos tudo o quanto Deus fez por nós. É isso que eu estou querendo dizer. Que se nós trabalhamos, é esse o nosso lugar. Que se nós servimos numa comunidade, é esse o nosso lugar. E que enquanto nós não começarmos aonde nós estamos, talvez Deus não leve onde você gostaria de ir. Quem vê a gente viajando, faz nem ideia de como a gente começou. Nem ideia de como a gente começou. Nem ideia. Aquele negócio do quem vê selfie não vê sei lá o quê. Essa ideia de que
essa coisa aparente é surreal. Meu ministério era conversar com pessoas num albergue espírita, chamava Joana Dark, o albergue que eu evangelizava os irmãos. Todas as semanas, nos hospitais da cidade, e todos os dias com as pessoas que ficavam na rua. Lá na minha igreja, eu trabalhava em equipe. Eu levava as pessoas da rua para a igreja e os diáconos tiravam. A gente trabalhava em equipe. E eles falavam para mim: Daniel, não dá, você fica trazendo esses irmãos aí. Eu falo assim: mas não foi o que Jesus fez? Sim. Eu acho que a riqueza do meu ministério se deu por eu não ter convertido na igreja. Eu acho que foi essa a riqueza. O fato de eu ter convertido lendo a Bíblia, minha mãe me deu a Bíblia, eu acho que era a solução. Ela deve ter pensado: não tem outro jeito para esse moleque, tem que dar a Bíblia para ele. Ela me deu a Bíblia, eu peguei o livro e falei assim, primeiro que é muito grande, já é meio assustador, a gente se acostumou, né? Aí eu falei assim, eu não sei onde eu começo. Aí eu peguei um amigo e falei: você que é crente? Minha mãe me deu uma Bíblia. Natal, olha o presente que minha mãe me deu de Natal em 2001. Ela pegou e me deu a Bíblia, eu não sabia ler ainda a Bíblia. E aí eu falei assim pro meu amigo: como que lê a Bíblia? Ele falou assim: começa em Mateus. Eu falei assim: só não lê Apocalipse, é a única recomendação. E aí eu comecei esse negócio, e aí li Mateus, li de novo, li mais uma vez, e de repente eu percebi que Jesus queria conversar comigo, e que Ele queria me enviar. Mas do dia que eu entendi isso, até o dia que eu me desloquei, foram 5 ou 6 anos. 5 ou 6 anos. Tentando evangelizar meus amigos, tentando ir para as praças, como qualquer cidade pequena, entrando nos ônibus. Sabe o que a gente fazia? Para economizar dinheiro, a gente entrava num ônibus e ficava nele quase o dia inteiro, sem sair. Porque aí o povo ia entrando e descendo, e se descer tem que pagar de novo. Então eu entrava, nem não descia não. E ficava rodando o ônibus na cidade, falando para Jesus assim: põe alguém do meu lado, põe alguém do meu lado, põe alguém do meu lado. Eu vou falar com ele, eu vou falar com ele, eu vou falar com ele. São essas loucuras de um adolescente. Hoje eu pego um avião torcendo para ninguém sentar do meu lado. Não senta ninguém do meu lado. E a gente não reparou ainda que é aqui, é agora, do jeito que nós somos. Então, eu termino essa nossa exposição dizendo a você, com todo o empenho da minha vida, que talvez você e eu não temos ideia do que Deus pode fazer se a gente começar a abrir a nossa boca. Os discípulos ficaram com medo. E Jesus falou assim: não fique com medo. Abra a vossa boca e eu vos encherei. O Moisés falou: eu não sei falar. Ele falou: tá bom, eu arrumo alguém que sabe. Para todas as nossas desculpas, Deus vai resolvendo. E nós estamos aqui. E nós temos os nossos negócios aqui. E nós temos os nossos vizinhos aqui. A quem mora aqui desde que nasceu. Vocês são frutos da cidade. Vocês são frutos da cidade. A gente estava conversando hoje à tarde com a Nath. E ela falou assim: eu fiquei com medo, que eu não sabia o que falar, porque só tem 1 ano que eu estou congregando, e eu ficava pensando o que eu ia falar. Eu falei assim: desencana. Mulher samaritana com 1 dia evangelizou uma cidade inteira. E esse homem aqui também. Então,
Eu acho que o que nos falta é esse discernimento, esse brilho nos olhos. Presta atenção no nome de Jesus, eu vou acabar. Você lembra do dia que Jesus te chamou? O que seria da sua vida se Jesus não tivesse te encontrado? Seria bom ou ruim? Então, se a gente sabe que é terrível, por que o nosso coração não está quebrantado por saber que muitos dos nossos estão aqui nessa situação? Não estão lá, estão aqui. Você tem ideia de como seriam os seus caminhos, as suas decisões, se um dia Jesus não tivesse viajado para encontrar com você? É isso que eu estou falando. Só que o tempo passa e a gente acostuma. A gente acostuma. A gente começa a cumprir com uma agenda religiosa, acostumado. Vem, vai, volta, ora, levanta, senta, canta, ora. E vai vivendo nessa harmonia, e o tempo está passando, e as pessoas estão aí. Segundo Jesus, aflitas como ovelhas sem pastor. E nós, os pastores da comunidade, gastando quase toda a nossa energia para ver como que o rito vai continuar sendo prestado. E tem que continuar. Mas talvez para além disso, Deus queira movimentar essas ruas, essas vielas, essas comunidades. Com quem? Com os príncipes da cidade. Quem são eles? Vocês? Não sou eu. Eu não tenho autoridade nenhuma nesse lugar. Vocês têm. Então presta atenção. Talvez Jesus não queria que esse menino acostumasse com o rito. E é justamente por isso que Jesus fala assim: você não vai comigo. Porque talvez se você for comigo, você vai se acostumar. Então volta para casa. Porque lá você não vai se acostumar. Todos os dias você vai olhar para alguém e vai ter lembranças desse alguém. Mas a sua lembrança máxima vai ser o que Deus fez por você, e você vai amar essa cidade. Você sabia, pastor, que há um grupo sério de missiólogos que dizem que talvez esse foi o primeiro missionário dessa terra, e há sem número de pessoas que acreditam que muitos muçulmanos foram evangelizados por ele. Você já imaginou? Um homem que dias atrás estava preso com correntes, evangelizando a cidade inteira. Inteira. É sobre isso que eu estou falando. A minha oração nessa noite é para que você e eu sejamos avivados, renovados, animados com a palavra. Para que não seja nada normal. Não é normal. Pessoas sendo tratadas como lixo. Não é normal. Não é normal. Pessoas vivendo em condições subhumanas. Não é normal. Aqueles que nós se acostumamos, Jesus viajaria uma noite inteira de barco para encontrar. Pessoas que a gente cruza o caminho todos os dias e acha que é normal. Não é normal. Meu desafio nessa noite é para que você chegue a alguém que há muito talvez ninguém converse e pergunte: qual que é teu nome? Conta a tua história. Eu quero te ouvir. Os doidos da cidade. Toda cidade tem doido. Chega lá no doido da cidade e pergunta para ele: qual que é teu nome? Me conta a tua história. Toda cidade tem um doido. E todo doido tem uma lenda. Todo doido tem uma lenda acerca do doido. Ah, esse doido aqui, o fulano, mas ninguém sabe, é folclore. Porque ninguém nunca perguntou para ele.
Jesus, chegarei lá e falar assim: qual que é teu nome? Conta a sua história. Eu estou te chamando, no nome de Jesus. Eu estou muito feliz de estar aqui com você, e de ter viajado para te encontrar, e de ter vivido essas 36 horas como se fosse assim 3 meses. Agora, cada dia mais eu estou entendendo que para Deus um dia é 1000 anos, 1000 anos é um dia, porque quando a gente entra na intensidade do Espírito, parece que a gente perde o relógio. Se alguém me falar que tudo que a gente viveu hoje tem 12 horas, eu chamo de mentiroso. Não é possível o tanto que Deus nos comunicou virtude através de todo mundo aqui. Minha única oração é: volta para casa e conta aos teus tudo o quanto Deus fez por ti, no nome de Jesus. Se você puder e quiser, baixe sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar. Pai, obrigado, porque todos nós não somos dignos de sermos chamados teus filhos, mas o teu amor, a tua graça nos inundou. O Senhor nos encontrou no caminho. Nós que andávamos na morte, nós que estávamos no lugar de trevas, é isso que a tua palavra diz, que nós andávamos no lugar de trevas, mas o Senhor nos transportou para o reino do Filho do amor. E nós estamos aqui como congregação há quase 50 anos, abençoando esse povo. Mas queremos te pedir, no nome e pelo amor de Jesus, que o Senhor continue a levantar pessoas nesse lugar. Que todos nós que estamos aqui sejamos novamente visitados pelo Senhor, visitados pelo teu Espírito, aquecidos pelo teu fogo, aquecidos pelo teu amor. Que a gente não encare a graça como algo normal. Ah, aconteceu, foi bom. Não é só isso, Pai. O Senhor nos encontrou quando estávamos despidos, inconscientes, solitários, num deserto triste e sombrio. E agora o Senhor nos permite sentar aos teus pés, ouvir a tua palavra, aprender do Senhor. Isso não é um privilégio, isso é uma graça, Pai. E como aqueles que foram alcançados pela tua graça, nós queremos seguir esse fluxo, nesse lugar. Nós queremos nesse culto, Pai, fazer uma oração de envio. Que nós tenhamos essa consciência de que quando nós saiamos daqui, nós possamos entender que nós não estamos por aí como quem vaga, mas estamos por aí como quem foi enviado pelo Senhor. Somos os teus filhos, os teus missionários nesse lugar. Que amanhã nesse culto, que essencialmente na segunda, quando nós voltarmos para as nossas ocupações normais, que a gente possa olhar nos olhos da pessoa que às vezes divide mesa com a gente e perguntar para ele: qual que é teu nome? Me conta a sua história, como é que você está? Que a gente tenha tempo, Pai, de escutar as pessoas que ninguém quer conversar, de ver pessoas que ninguém quer ver, e que por vezes está do nosso lado, às vezes são os nossos vizinhos. No nome de Jesus, Pai, aqueles que trabalham aqui, que possam na segunda-feira, antes de qualquer atividade, orar ao Senhor como quem diz: Pai, qual é a tua vontade para o dia de hoje? Com quem que eu tenho que encontrar? Quem é o gadareno? Quem é a pessoa que ainda não te conheceu? Mais do que resolver conflitos, mais do que gerar lucro, que a gente possa encontrar pessoas, Senhor. Que esse texto possa nos ensinar que nós não somos geradores de lucro, nós somos promotores da paz e da vida. E que nos lugares onde pessoas
são menos importantes do que o lucro, que nós possamos dizer: não é assim. A nossa fé diz: não é assim. No reino de Deus, todos os seres humanos valem mais do que tudo que a gente possa ter, e que as pessoas possam ser alcançadas e iluminadas através da nossa vida, tenhamos 1 ano, 1 mês ou 50 anos de congregação, 50 anos de convertido, que nós possamos receber durante esse final de semana uma porção nova do Senhor, um ânimo novo do Senhor. Saiamos daqui como crianças que te encontrou hoje, que a tua presença possa ser viva a cada manhã, como quem recebeu do Senhor hoje. Por isso, Pai, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nós não queremos o pão de ontem, e nem queremos o pão de amanhã, nós queremos o pão hoje. A tua presença hoje nos envia de volta para os nossos lares, para as nossas casas, para as nossas empresas, para as nossas tarefas, e redime tudo que a gente faz, em nome e por amor de Jesus. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém.